Será que ficou bom? 6 horas, parece um costelão, 6 horas de fogo. Olha ali, 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 olha ali. Cruz credo! Não para de diverter. Costela, 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 costela. Ah! Qual é o gaúcho? Qual é o brasileiro que não gosta de um bom assado de costela? Costela minga, costela gaúcha, costela de tiras, assado de tiras, dianteiro, traseiro, 13 ossos, sem osso, costelão, fogo de chão, ripada, 3 ossos ali na churrasqueira, fininha, mas gosta, tudo quanto é jeito. Costela é aquela carne saborosa do churrasco. Então, viventes, no vídeo de hoje, um churrasco de costela minga com osso. Tu não pode perder, vai até o final. E neste corte hoje aqui, eu tenho uma novidade, porque me pedem demais da onde que é. Bolinha, me explica da onde que sai esse corte lá no boi. Bota uma figura, bota um quadrinho. Então, ó, fizemos um quadrinho. E agora, viventes, é o seguinte, ó. Este corte aqui, ele está nessa parte aqui do boi, ó, no número 9, tá? Mais pra frente, que pega um pedaço do peito e um pedaço também desta parte aqui, ó, tá? Que é a costela com a parte de baixo e emenda o peito. Então, tá entendido esse? Gostou, né? Então, vamos em frente fazer esse baita assado. A gente vai fazer uma pequena preparação aqui para colocar no fogo. Então, vivente, olha só. Essa peça que é uma peça pesada, eu tenho aqui uns 5 quilos, tá? E tem duas coisas a fazer aqui muito, mas muito importantes, tá? O que eu queria dizer antes é isso, ó. Ossos branquinhos, ó, cartilaginosos, que nos trazem precocidade, maciez e sabor, que é o que a gente quer na carne, né? Então, para deixar agora boa para colocar no fogo, eu vou tirar duas coisas, tá? Esse excesso que eu tenho aqui atrás, ó, que não tem o porquê de andar aqui, ó, porque ele é um couro. É um couro grosso, não tem porque ficar aqui, só atrapalha o assado. Então eu vou olhando e vou tirando ela. E a outra coisa que eu vou fazer é retirar, ó, essa pele aqui, ó. Eu não tenho por que deixar essa pele, tá? Normalmente, em assados muito, mas muito demorados, o pessoal não tira essa pele. Aí fica todo o caldo ali cozinhando por dentro, né? O próprio caldo da carne, tipo nos costelão, de fogo de chão. Há quem tire essa pele e há quem não tire. Se eu tenho mais pressa, eu procuro tirar, tá? Se o assado é de muito tempo, daí eu não tiro. Mas como é na churrasqueira de espeto, eu vou usar um espeto só, espeto grande, forte, de inox. Então, por que eu vou deixar isso aqui, ó? Não vai me agregar em nada assar com isso aqui. Só vai atrapalhar. Então, realmente é um assado bom e que normalmente, até tem um vídeo aqui no canal, tá? Tem um vídeo aqui no canal, aliás, duas dicas. Tem um vídeo aqui no canal dessa peça sem osso e também tem um vídeo aqui no canal desta peça sendo retirada da costela. Temos ali, aqui no canal, a costela desmanche 1 e a costela desmanche 2. Então, procura aí, se tu não viu ainda, que tu vai ver o que eu faço com duas peças de costela, tá? E desmancha todas em partes diferentes. Tá sensacional esses vídeos. Tu não pode perder se tu não viu ainda, vivente, tá? Então aqui embaixo eu vou tirar mais uma camadinha, ó, para arredondar o espeto, né? E depois, claro, que esses pedacinhos aqui eu aproveito para outras coisas. Agora sim, ó. Agora ficou uma peça, ó, bem bonita, tá? E não esqueçam, pessoal, essa peça que está aqui, ó, tá? Isso aqui, essa peça aqui, pessoal, essa peça aqui é matambre. Essa peça aqui é considerada uma das carnes mais duras que tem no boi. Porém, olha que interessante aqui, ó. Olha o que eu vou falar agora, tá? Ela tem em cima dela, ó, uma gordura, ou seja, eu tenho uma gordura em cima da peça matambre. Aqui saiu o couro do boi,
e ficou a gordura em cima do matambre. Isso quer dizer o quê? Quando tem gordura entre o couro e o matambre. Esse animal tem muita qualidade, animal com bastante gordura, produção para carne de qualidade, para churrasco. Então, matambre e gordura em cima, tá? Não tem como dar errado esse churrasco. Então, aqui já está pronto, aqui em cima não tiro mais nada e ela vai assim para o fogo, tá? E é um espetão, ó, grandão. Então, vou pegar aqui um espeto largo de inox, tá? Que é da Marcelo Bolinha, né? Que é um espeto de inox 304 que não enferruja, não solta as tiras e não tem cheiro, tá? Entra no site marcelobolinha.com.br que isso aqui tem garantia vitalícia contra corrosão. E aí, aquela colocação, né? Que não é difícil. E eu vou, nesse momento, procurar aqui. Se eu colocar pela parte de baixo, ó, eu não tenho tanta base, porque o osso, ele está mais perto desta carne que do outro lado. Do outro lado tem mais carne. Então eu vou, com o espeto, eu vou furar e vou atravessar para o outro lado. Então, virei a carne, tá? E agora, ó, eu vou colocar o espeto aqui por dentro. Ainda ontem me perguntaram, né, numa live que eu fiz com o pessoal lá do Tocantins, se eu gostava mais de espeto ou de grelha. É óbvio, né, pessoal, que eu falei espeto, porque a questão não é ter alguma coisa contra grelha, nada disso. Porém, eu aprendi a assar com espeto, então é uma coisa cultural, né? E nessa cultura a gente não vai brigar. Há quem espete mais com grelha e há quem espete mais com espeto. Aliás, quem usa mais espetar com grelha não dá, né? Usa mais a grelha e também usam mais o espeto. Eu gosto mais desse produto aqui, ó. Ó, e tá pesado, tá? Como eu falei, uns 5 kg aqui, ó. Então, demorado para fazer. Tem que calçar aqui, ó. Ver se ficou bem espetado. Não vai girar. Não vai girar. Então agora, sal nela e fogo. Bom, nos últimos assados que eu tenho feito aqui no canal, eu tenho sempre usado azeite de oliva antes na carne, tá? Que eu gostei demais. E para mim dá um gosto, sim, fenomenal. Porém, o que eu quero trazer com esse assado de hoje, tá? O meu passado. Esse corte que normalmente aqui no Rio Grande, ele é mais acessível. O gaúcho gosta mais daqui para cá, ó, que é a parte da janela da costela. Essa aqui sempre ficou assim, ó, tipo a costela de segunda, a costela mais barata, a costela mais acessível, que tem esse monte de osso por dentro. Aqui tem menos carne, do outro lá tem mais carne. E aqui, quando eu aprendi a comer esse corte, meu pai fazia, usava-se só um tipo de sal, que era o sal grosso. Porque não tinha naquela época o sal de parrilla. O sal de parrilla mais fino, o sal de parrilla com pimenta, o sal isso, o sal aquilo, o sal... Não tinha. Ou era o sal fino de cozinha, ou o sal grosso. E aí que a gente começou a descobrir aquele sal que dá pro boi, que é o sal moído. Que ele vem um pouquinho grosso e um pouquinho fino, que é um sal maravilhoso. E depois, sim, depois se desencadeou um monte de tipos de sal. Hoje tem mais de 100 tipos de sais, tá? Mas eu quero trazer aqui o sabor do churrasco que meu pai fazia com a minga com osso, que é o sal grosso. Então, segura aí que eu estou buscando sal grosso. Hoje tem muito assador que vai se lavar. Ah, Bolinha voltou a usar sal grosso. Voltei, né? Eu particularmente não uso mais sal grosso nos meus churrascos, tá? Eu venho falando isso há bastante tempo. Mas o sal grosso, ele tem alguns detalhes, né? Quando fica pronto a carne, tem que bater para não ficar, né? Esses pedaços, não tem como tu comer um pedaço de sal grosso, né? Já não faz nada bem, né? Mas ele tem o seu gostinho, ele tem o seu sabor diferenciado. Então, eu acho bem interessante usar o sal grosso em certos assados.
em certos assados demorados, por exemplo, costelão de fogo de chão, né? E outros. Eu acho muito interessante usar o sal grosso, tá? Então aqui, não tem como eu sempre digo, não tem como fazer churrasco sem bagunçar tudo, né? Essa também é a magia do churrasco, que alguém vai ter que limpar e depois dar bronca em casa. Então é isso, tá? Costela minga salgada bem pronta, agora é só fogo nela. Certinho lá, pode um só. Viventes, quero contar uma verdade, quase um segredo para vocês, tá? No dia de hoje eu comecei a assar aquela costela minga e eu falei que eu queria fazer com sal grosso ao estilo que meu pai fazia, lá nos fundos do açougue, com muito tempo, né? E deixando aquela carne que era a carne uma das mais acessíveis, mas ficava das melhores do mundo depois de pronta. E o grande segredo é, que é o seguinte, eu usei sal grosso e agora vai fechar exatamente 6 horas. 6 horas de assado, gente, tá? Então agora vocês vão ver eu tirar ela. Vou bater o sal e vou mostrar o suco, a quantidade de suco que tem essa carne, crocância por fora e o sabor por dentro. Tu não pode perder. Olha aqui que eu falei, gente, ó. Olha isso. Aqui. Então imaginem vocês como ela está por dentro. Só que agora ela vai voltar para a churrasqueira para eu bater, né? Porque sai muito sal aqui. E isso é o interessante do sal grosso. Ele deixa o sabor. Mas tem que bater bastante por fora agora para sair todo o sal, para gente não comer o sal grosso, né? Mas o sabor que fica é inigualável. Mas por que eu uso hoje o sal triturado? Porque o sal triturado ele é um sal menos agressivo que o sal grosso, tá? Mas hoje eu quis trazer aquele sabor lá da minha infância que meu pai fazia, que na época tinha só o sal grosso ou sal fino. Então, deixa ir para a churrasqueira agora e bater essa carne para nós degustar, que eu vou cortar ela já. Vai levantar o fogo, ó. Olha aí, olha a cachoeira, olha aí, gente, olha o caldo escorrendo. Olha o que escorre de caldo, gente, depois de ter tirado o sal grosso. É por isso que o gaúcho gosta tanto de costela. Olha aí. Ah, e agora? E agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar a ponta do espeto que estava lá no fundo da churrasqueira, que ficou escura, ficando aquela graxa do carvão com fogo, tá? E já volto para nós cortar ela, para eu cortar ela para vocês, que isso aqui, simplesmente demais. Se meu pai estivesse aqui, com certeza ele não iria reclamar, né? Porque aquele gosta de reclamar no churrasco. Cara, o cheiro disso aí tá... Agora vocês vão se matar. Depois de tirar disso aqui, né, gente? Eu vou só tirar aqui, ó. Eu não sou... Né? Eu não sou... Minha nossa. Esse era o churrasco da antiga, tá? Com sal grosso, sim, vivente.
sem deixar esfriar, com espeto sim, tá? Esse era o churrasco de antigamente. E eu já não sei nem onde é que eu vou cortar, mas eu vou cortar um pedaço para eu me deliciar. Agora eu vou cortar para vocês, tá? Demais. Vocês sabem que eu não sou de, né? De ficar... Já peguei o lado mais grosso já, ó, de cara já. Aí, vivente, eu tenho uma picanha. Será que ficou bom? 6 horas, parece um costelão, 6 horas de fogo. Só que ficou de baixo pra cima ali a carne, né? Olha no caldo ali, ó. Câmera, bota bem no caldo ali, câmera, ó. O pessoal gosta de ver isso aqui, ó. Olha ali, bem no meio ali, olha ali, olha ali. Cruz credo! Não para de diverter. Aqui, ó. Vou tirar, ó, vai lá. Vamos comer, né, gente? Vamos comer que negócio de esfriar a carne não é comigo. Bom, existe, meus amigos, a tal carne desfiando, a costela assada desfiando. Eu não gosto de costela desfiando, tá? Voltei ao passado agora. Eu gosto de costela onde ela fica muito macia, mas mastigável. Não sei explicar o sabor, mas é algo que fazia tempo que eu não comia. Barbie, velho, está demais. Olha aqui, ó. Essa parte aqui de fora aqui, ó, tá? Essa casquinha aqui, ó, é praticamente, ó, o matambre, olha aqui. Caramelizado. Que loucura. Aqui, aqui, aqui. Loucura, loucura, loucura. Bom, já que é a mais grossa, tá desse jeito, né? Não preciso cortar a mais fina, né, gente? Então, essa costela aqui, muitos, principalmente no Paraná, como eu vi, o pessoal faz no bafo, rola um monte de papel celofane nela e faz no bafo, tá? Gente, eu fiz na churrasqueira ali com 2 sacos de carvão de 4 quilos, tá? Fui colocando, puxando, claro que tem que ser um carvão bom, né? E ela assou em 6 horas, tá? Não liguei o exaustor para não levar toda a caloria embora e fui indo devagarinho. Então, essa foi a grande jogada de ter feito esse baita assado, que em muitos lugares essa costela ela é a mais desvalorizada. Mas quando pegamos, né, animais de muita qualidade e assamos inteira assim, fica um assado dos deuses. E vamos parar de comer. A parte de trás, eu não cheguei aqui ainda, ó. Lembram lá no costelão, no fogo de chão? Quando chega os amigos e querem experimentar o costelão, tu faz assim, ó. Pega uma tirinha aqui, ó. Começa a puxar, ó, de dentro. Que é a entranha grossa que tá colada aqui na minga, ó. De comer de joelhos, pessoal. Tá simplesmente demais essa carne. Bom, eu sei que vocês estão com muita água na boca aí, mas nesse momento eu vou cortar o pessoal aqui da gravação se deliciar, que hoje é o dia deles, né? E deixo meu recado. Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, vocês vão ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do Gaúcho e até o próximo sábado.